O jato privado do meu marido rugiu, deixando-me abandonada numa pista de aterragem tempestuosa, a rir com o amante a bordo. Ele pensou que eu o perseguiria. Eu disse aluguei o meu próprio jato para o Dubai. No ar, o telemóvel dele explodiu. Casos extraconjugais vazados, contas congeladas, título correvogado. Agora ele está aterrado permanentemente. Eu fiquei na pista encharcada pela chuva, a ver o jato privado do meu marido rugir para as nuvens tempestuosas, o seu riso ainda ecoar nos meus ouvidos enquanto partia com o amante a bordo. Nesse momento, o jato comprado com os lucros da empresa do meu pai tornou-se o símbolo perfeito da traição de Robert. Quando a aeronave desapareceu no céu escuro, soube com absoluta certeza. Ele esperava que eu o perseguisse, que implorasse pelo seu regresso. Em vez disso, peguei no meu telemóvel para fretar o meu próprio voo para o Dubai. Tinha tudo o que precisava para o aterrar permanentemente. Mas a minha história não começou aqui. Começou 6 meses antes, com a morte do meu pai e uma herança que mudaria tudo. A chuva batia contra a janela do quarto do hospital do meu pai, enquanto eu agarrava sua mão pela última vez. Os seus dedos, outrora fortes o suficiente para construir a Hartwell Foods a partir de uma pequena sanduicheria até se tornar numa potência regional, agora pareciam frágeis nas minhas mãos. O monitor emitiu um som contínuo, e assim, tornei-me simultaneamente órfã e CEO inesperada de uma empresa multimilionária aos 34 anos. Senhorita Hartwell, disse suavemente o capelão do hospital. Gostaria de um momento sozinha? Acenei com a cabeça, incapaz de falar através do nó na minha garganta. O pai sempre me dissera que eu herdaria o negócio um dia, mas esse dia deveria estar a décadas de distância, não depois de um ataque cardíaco repentino levar aos 62 anos. A primeira semana após o funeral do pai passou num turbilhão de roupas pretas e caçarolas. Robert, o meu marido há 8 anos, tratou de tudo, os preparativos do funeral, o fluxo interminável de visitantes, até certificando-se de que eu comia. Não precisas de te preocupar com nada agora, sussurrou ele, abraçando-me todas as noites enquanto eu chorava até adormecer. Estou aqui para ti. Quando o advogado do pai, o Sr. Greenberg, telefonou sobre a leitura do testamento, Robert tirou o dia de folga do seu trabalho de contabilista para me acompanhar. Apertei a sua mão debaixo da mesa da sala de conferências enquanto o Sr. Greenberg ajustava os óculos e começava a ler o documento que mudaria tudo. A minha filha Sarah Elizabeth Hartwell, deixo todo o meu patrimônio, incluindo 100% da propriedade da Hartwell Foods Incorporated. O Sr. Greenberg fez uma pausa para me olhar por cima dos óculos. O seu pai foi muito específico quanto a que a empresa deveria passar exclusivamente para si. Senti a mão de Robert apertar ligeiramente a minha. O pai sempre tivera carinho por Robert, mas nunca lhe oferecerá um cargo na empresa, apesar das sugestões nada subtis de Robert sobre querer deixar a firma de contabilidade. A empresa precisa de sangue novo, dizia o pai. Mas negócios de família precisam de liderança clara. As semanas que se seguiram foram um curso intensivo de gestão na indústria alimentar. Eu tinha trabalhado nos verões na Hartwell Foods durante a faculdade e gerido marketing nos últimos 5 anos. Mas, de repente, era responsável por tudo. Cadeias de abastecimento, contratos de distribuição, questões de pessoal e decisões financeiras que afetavam o sustento de mais de 200 empregados. Pareces exausta, disse Robert uma noite, massageando os meus ombros enquanto eu analisava as projeções trimestrais. Por que não fazes uma pausa? Podíamos jantar no Antônios, como antigamente. Inclinei-me no seu toque, percebendo que não tínhamos tido um verdadeiro encontro há semanas. Parece perfeito. Dá-me só 15 minutos para terminar este e-mail. À luz de velas e com vinho tinto, senti-me própria novamente, pela primeira vez desde a morte do pai. Robert encantou-me com histórias do escritório e fez-me rir até me doerem os lados. Este era o homem por quem me apaixonara na pós-graduação, solidário, divertido e capaz de me fazer esquecer as preocupações. Obrigada, disse, estendendo a mão através da mesa para a sua. Por tudo nestes últimos meses. Não teria conseguido sem ti. Ele sorriu, mas algo brilhou nos seus olhos. Feliz por ajudar, embora gostasse de fazer mais do que apenas ser o teu ombro para chorar. Estive a pensar, talvez pudesse ajudar com as finanças da empresa, aliviar-te um pouco o peso. Hesitei. Robert era brilhante com números, mas o aviso do pai sobre liderança clara ecoou na minha mente. Deixa-me pensar nisso, disse gentilmente. Neste momento ainda estou a tentar orientar-me. À medida que a primavera deu lugar ao verão, fui encontrando meu caminho na Hartwell Foods. A empresa tinha sido a obra da vida do pai, e eu estava determinada a honrar o seu legado.
Lançamos uma nova linha de molhos biológicos, que era o projeto favorito do pai antes de morrer, e as vendas superaram as nossas projeções em 30%. Devíamos celebrar, sugeriu Robert quando partilhei as boas notícias. Isto merece champanhe. Nessa noite, enquanto brindávamos ao sucesso, reparei no quão genuinamente feliz Robert parecia por mim. Ele tinha sido meu pilar durante esta transição, nunca se queixando quando eu trabalhava até tarde ou levava folhas de cálculo para a cama. Nesse momento, tomei uma decisão. O 40º aniversário de Robert aproximava-se em agosto e eu queria fazer algo significativo, algo que mostrasse o quanto seu apoio significava para mim. Depois de consultar o Sr. Greenberg sobre as questões legais, decidi oferecer a Robert metade das minhas ações na Hartwell Foods. Tenha certeza sobre isto, senhorita Hartwell? Perguntou o Sr. Greenberg, olhando-me com preocupação. O seu pai foi bastante insistente em manter a propriedade na linha de sangue direta. O pai não sabia o quão essencial Robert se tornaria, insisti. Além disso, também somos família. O Sr. Greenberg preparou a papelada com relutância e eu planeei um jantar íntimo em casa para apresentar o meu presente. Passei o dia a cozinhar os pratos favoritos de Robert, Wellington de vaca com puré de trufas e soufflé de chocolate, e preparei a mesa de jantar com a nossa melhor porcelana. O que é tudo isto? Perguntou Robert quando chegou à casa, os olhos arregalados com a decoração iluminada por velas. Feliz aniversário, disse, beijando. Queria que esta noite fosse especial. Depois do jantar, entreguei-lhe uma pequena caixa com um relógio vintage que encontrei numa loja de antiguidades. Ele admirou-o com entusiasmo apropriado, mas percebi que ele esperava algo diferente. Foi então que tirei a pasta de couro contendo certificados de ações. Há mais uma coisa, disse nervosamente. Algo para te mostrar o quanto teu apoio significou durante este tempo difícil. Coloquei a pasta nas suas mãos. Quero que sejamos parceiros em tudo, incluindo a empresa do pai. Robert abriu a pasta lentamente, a sua expressão mudando de curiosidade para descrença ao perceber o que estava a segurar. 50% da Hartwell Foods, sussurrou, olhando para mim. Sarah, estás a falar a sério? Completamente, sorri. Foste o meu pilar. Não poderia pensar em ninguém melhor para partilhar isto. Ele avançou para me abraçar, levantando-me ligeiramente do chão na sua empolgação. Não te vais arrepender disto, prometeu, os olhos a brilhar com aquilo que tomei como gratidão. Vamos levar a Hartwell Foods a lugares que o teu pai nunca sonhou. A mudança foi subtil no início. Robert começou a vir para o escritório comigo, sentando-se nas reuniões, oferecendo sugestões. A equipa parecia gostar dele. Ele lembrava-se dos nomes de todos, trazia donuts às sextas-feiras e ficava até tarde para ajudar a resolver problemas. O seu marido é mesmo encantador, observou a Rita, a minha assistente que trabalhava com o pai há 20 anos, numa tarde. Ele sempre foi bom com pessoas, concordei, observando pela janela do meu escritório enquanto Robert conversava animadamente com a nossa equipa de vendas. Olhando para trás, devia ter notado sinais de alerta. A forma como Robert começou a marcar reuniões sem me consultar, como começou a usar eu em vez de nós ao discutir decisões da empresa, a mudança subtil de como a equipa cada vez mais ia ter com ele com perguntas em vez de comigo. Uma noite, ouviu ao telefone no seu escritório de casa, a porta ligeiramente entreaberta. Não te preocupes com a Sarah, dizia ele em voz baixa. Ela ainda está a lidar com o luto. Basta enviares a proposta diretamente para mim e eu certifico-me de que será aprovada. Fiquei paralisada, com a mão levantada para bater. Com quem é que ele está a falar e por que razão me iriam passar por cima numa proposta? Antes que pudesse processar isto, Robert continuou. A aquisição parece promissora. Com o pai dela fora do caminho, não há mais ninguém que se lembre dos velhos acordos de cavalheiros. Podemos avançar sem complicações. O meu peito apertou. Aquisição? Que aquisição? Afastei-me silenciosamente da porta, com a mente a mil. Nessa noite, fiquei acordada ao lado dele, a pensar se teria cometido um erro terrível. A voz do pai parecia sussurrar-me ao ouvido. Negócios de família precisam de liderança clara. Mas Robert era família. O meu marido, o meu parceiro, o meu sistema de apoio. Com certeza, eu estava a pensar demasiado. Ainda assim, ao vê-lo dormir tranquilamente ao meu lado, não consegui afastar a sensação de que algo fundamental tinha mudado entre nós, como o primeiro tremor antes de um terremoto que acabaria por me deixar abandonada naquela pista de aterragem chuvosa, a ver o meu marido voar com outra mulher. Na manhã seguinte, convenci-me de que estava a exagerar. Robert sempre tinha sido ambicioso.
Era uma das qualidades que mais me atraíra nele desde o início. A sua motivação complementava minha criatividade e juntos éramos uma boa equipa. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma enquanto me vestia para o trabalho, escolhendo cuidadosamente um fato azul marinho que o pai sempre dizia que me dava um ar de autoridade. Pronta para ir, querida, chamou Robert lá de baixo. Tinha começado a levar-nos de carro juntos para o trabalho. Outra pequena mudança que ao início parecia atenciosa. Agora, perguntava-me se não seria apenas mais uma forma de controlar os meus movimentos. Já vou, respondi, inspirando profundamente antes de descer. A mudança sutil de poder na Hartwell Foods continuou ao longo das semanas seguintes. Robert tinha transformado uma sala de armazenamento no seu próprio escritório, mesmo em frente ao meu, com paredes de vidro que lhe permitiam observar as minhas reuniões. Começara a contratar novas pessoas sem me consultar, incluindo uma impressionante diretora de marketing chamada Vanessa Powell. A Vanessa vem altamente recomendada, explicou Robert quando questionei sobre isso. Fez maravilhas na Meridian Foods. A cota de mercado deles duplicou com as suas estratégias. A mão dele pousou de forma possessiva sobre o ombro de Vanessa, um segundo demasiado longo. Tenho a certeza de que ela é muito talentosa, respondi, estendendo a mão. Bem-vinda a Hartwell Foods, Vanessa. Estou ansiosa por analisar as tuas propostas de marketing. O Robert e eu já preparamos a campanha do quarto trimestre, respondeu Vanessa com um sorriso ensaiado que não chegou aos olhos. Ele aprovou tudo ontem. Mantive o meu sorriso profissional, embora sentisse um nó formar-se no estômago. Percebo. Mas ainda assim agradecia que me mantivesse informada sobre todas as campanhas importantes. Esta continua a ser a empresa do meu pai. A nossa empresa, corrigiu Robert com um sorriso forçado. E claro, vamos mantê-la informada. Nessa noite, ao jantar, tentei abordar o assunto. Robert, senti-me apanhada de surpresa hoje com os planos de marketing. Precisamos de tomar estas decisões juntos. Sarah, suspirou ele, pousando o garfo. Tens estado tão estressada ultimamente. Só estou a tentar aliviar-te um pouco da pressão. A Vanessa tem ideias brilhantes e eu não queria incomodar-te com aprovações de rotina. Aprovações de rotina? A campanha de marketing do quarto trimestre é o nosso maior esforço do ano. Esforcei-me para manter a voz controlada. O pai sempre disse que o marketing era o coração da empresa. O teu pai fazia as coisas à maneira dele. Precisamos de evoluir. A voz de Robert assumiu um tom paternalista que eu nunca tinha ouvido antes. Os mercados mudam. A concorrência aumenta. Já não podemos depender de pensamento ultrapassado. As palavras doeram como uma bofetada. O pai tinha construído a Hartwell Foods através da inovação e das ligações pessoais com os clientes. A abordagem dele não era ultrapassada. Era a fundação do nosso sucesso. Robert deve ter visto amago nos meus olhos porque o seu tom suavizou. Desculpa, isso saiu mal. Só quis dizer que juntos podemos construir sobre o legado do teu pai, torná-lo ainda mais forte. Estendeu a mão para a minha. Confia em mim, Sarah. Isto é o melhor para a empresa. Acenei com a cabeça, engolindo as minhas objeções. Mas nessa noite, peguei nos estatutos da empresa e li até os olhos me arderem. Como acionistas iguais, Robert não podia tomar decisões unilaterais sem a minha assinatura em grandes mudanças, pelo menos na teoria. Na prática, parecia estar a encontrar formas de contornar todas as salvaguardas. Na terça-feira seguinte, cheguei cedo ao escritório e encontrei as portas da sala de conferências fechadas, vozes murmurando lá dentro. Através do vidro fosco, consegui distinguir a silhueta de Robert ao lado de vários membros da administração e da Vanessa. Com licença, disse, empurrando a porta. A conversa parou abruptamente. O que se passa? Apenas uma reunião rápida de estratégia, explicou Robert com naturalidade. Não quis acordar-te esta manhã. Estavas a dormir tão profundamente. Uma reunião de estratégia a qual a CEO não foi convidada? Perguntei, olhando à volta da mesa. Vários membros da direção, homens que jogavam golfe com meu pai há décadas, não conseguiram olhar-me nos olhos. Foi improvisada, disse Vanessa, os dedos impecavelmente arranjados a bater de leve numa pasta, de forma protetora. Estávamos apenas a discutir ideias preliminares para a expansão. Que expansão? As palavras saíram mais duras do que eu queria. Um silêncio desconfortável instalou-se na sala antes de Robert se levantar.
Vamos falar no teu escritório, sugeriu, guiando-me pelo cotovelo como se eu fosse uma criança a fazer birra. Assim que a porta se fechou atrás de nós, o seu comportamento amigável evaporou-se. Estás a envergonhar-te, Sarah, sibilou. Estas pessoas precisam de ver liderança forte, não explosões emocionais. Emocionais? Estás a fazer reuniões secretas sobre decisões importantes da empresa sem mim. Não foi secreto. Foi preliminar. Estamos a explorar oportunidades de aquisição no Sudoeste. Ia informar-te assim que tivéssemos números concretos. Não é assim que isto funciona, Robert. Tomamos essas decisões juntos. A sua expressão suavizou, mas os olhos continuaram frios. Tens razão. Peço desculpa. Tenho forçado demasiado. Olhou para o relógio. Deixa-me compensar-te. Jantar hoje no L. Bernardini. Podemos falar de tudo com calma. Quis recusar, exigir respostas imediatamente, mas vários funcionários estavam a observar através das paredes de vidro. Está bem, jantar. Mas o jantar nunca aconteceu. Às 18h30, Robert enviou uma mensagem a dizer que estava preso numa reunião de emergência com investidores potenciais. Quando liguei para o restaurante para cancelar, não havia registro da nossa reserva. O nosso aniversário de casamento, na semana seguinte, passou sem qualquer menção. Robert alegou que estava absorvido com o trabalho e prometeu compensar-me. As nossas tradições de fim de semana favoritas, caminhadas aos sábados de manhã, brunches ao domingo, desapareceram gradualmente à medida que ele marcava reuniões de negócios ou saídas de golfe com novos clientes. A casa tornou-se um vazio. Ocupávamos o mesmo espaço, mas vivíamos vidas cada vez mais separadas. Acordava e encontrava ao lado dele da cama intocado. Uma mensagem a explicar que tinha adormecido no escritório depois de uma noite longa. Nas poucas vezes que jantávamos juntos, o telemóvel dele vibrava constantemente com mensagens urgentes que precisava de responder. Assinei hoje o contrato com a Henderson, mencionei uma noite, quebrando o silêncio entre nós. Era um negócio significativo em que eu trabalhava meses, algo que teria deixado o pai orgulhoso. Isso é bom, respondeu Robert distraidamente, os polegares a voar sobre o ecrã do telemóvel. A Vanessa e eu fechamos com a Westmont Foods. Estão a considerar adquirir a nossa nova linha de molhos para distribuição nacional. O meu garfo caiu no prato. Westmont Foods. Eles são o nosso maior concorrente. Robert finalmente olhou para mim. Já não são. Agora são a nossa maior oportunidade de crescimento. O pai nunca teria feito parceria com a Westmont. Eles prejudicam pequenas empresas e usam ingredientes inferiores. O teu pai já não dirige esta empresa, disparou Robert. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nesse momento, vi Robert claramente pela primeira vez desde que o pai morreu. Um estranho com o rosto do meu marido. Mais tarde, nessa semana, procurava um contrato perdido no escritório de Robert quando encontrei um recibo de hotel enfiado na gaveta da sua secretária. 4 noites no Grand Hyatt. Durante a semana em que ele dizia estar numa conferência da indústria alimentar em Chicago. O nome do hóspede, Robert Hartwell e Vanessa Powell. As pernas cederam-me e caí na cadeira dele, o papel a tremer nas minhas mãos. Uma notificação de mensagem iluminou o ecrã do seu computador de secretária. Mal posso esperar por esta noite. V. Nessa noite, vi-o fazer a mala para passar a noite fora. Outra reunião tardia? Perguntei, a voz estranhamente calma. Sessão de estratégia para o acordo com a Westmont, respondeu sem me olhar. Não esperes por mim. Assenti, retirando-me para o nosso quarto, onde me enrosquei na velha poltrona do pai, a única peça de mobiliário que insisti em manter depois da sua morte. Envolvida pelo cheiro familiar do couro gasto, finalmente reconheci o que vinha negar há meses. A empresa que o pai construiu estava a escapar-me por entre os dedos, tal como o meu casamento. E o pior era que eu tinha entregue a Robert as ferramentas para desmontar ambos. Amanhã chegou com uma decisão. Ou continuava a fingir que tudo estava bem enquanto meu mundo desmoronava à minha volta, ou lutava pelo que restava do meu casamento e do legado do meu pai. Escolhi lutar. Esperei até sábado de manhã, quando Robert estava em casa, a beber café e a percorrer e-mails. Coloquei o telemóvel dele virado para baixo na mesa, obrigando-o a olhar para mim. Precisamos de falar sobre a Vanessa, disse calmamente. A sua expressão oscilou entre surpresa e raiva antes de se fixar em algo cuidadosamente neutro. O que tem ela?
Encontrei o recibo do hotel, Robert. 4 noites no Grand Hyatt com ela, enquanto supostamente estavas numa conferência em Chicago. Ele não negou de imediato, o que de certa forma doeu mais do que qualquer mentira. Não é o que estás a pensar, disse finalmente, esfregando as têmporas. Estávamos a reunir com executivos da Westmont. A empresa fez a reserva conjunta. Um só cartão de quarto. A minha voz manteve-se firme, mesmo com as lágrimas a ameaçarem. Os ombros de Robert caíram. Aconteceu uma vez, Sarah. Estava estressado com as negociações da fusão. Bebi demais. Foi um erro. Uma vez. Empurrei a captura de ecrã da mensagem por cima da mesa. Ele olhou para ela, depois para mim, o cálculo a substituir o arrependimento nos olhos. O que queres que eu diga? Que estou arrependido. Está bem. Estou arrependido. Quero mais do que palavras vazias, Robert. Quero o meu marido de volta. O homem que me abraçou durante o funeral do meu pai, que prometeu estar ao meu lado através de tudo. Algo genuíno brilhou nos olhos dele. Um breve vislumbre do homem com quem me tinha casado. Não sei o que aconteceu comigo, sussurrou. A empresa, o poder, mudaram-me. Então vamos consertar isto juntos. Estendi a mão para dele. Podíamos tentar terapia. Os seus dedos apertaram os meus. Eles por nós, pelo que tínhamos. O consultório do Dr. Jensen tornou-se a nossa rotina de terça-feira à noite durante o mês seguinte. Naquele espaço neutro, com paredes azuis suaves e iluminação acolhedora, Robert parecia transformar-se novamente no homem por quem me apaixonei. Atento, arrependido, comprometido em reconstruir o nosso casamento. Terminei tudo com a Vanessa, disse-me após a nossa terceira sessão. Completamente. Até a transferi para o nosso escritório em Minneapolis. Queria acreditar nele. Precisava de acreditar nele. Obrigada, disse. Isso significa muito. Durante 2 semanas, as coisas melhoraram. Robert chegava a casa a horas. Cozinhávamos juntos, víamos filmes, aninhávamos-nos no sofá, até retomamos os nossos brunches de domingo no nosso café favorito. No trabalho, incluía-me nas reuniões, pedia minha opinião nas decisões e parou de me contradizer à frente da equipa. Talvez estejamos a mudar de rumo, disse a Rita uma tarde, enquanto ela deixava os relatórios trimestrais. Ela sorriu, mas os seus olhos mostravam reserva. Espero que sim, Sra. Hartwell. Devia ter prestado atenção ao aviso no seu tom. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao trabalho e encontrei a Vanessa no escritório do Robert, as cabeças inclinadas uma para outra sobre folhas de cálculo. Quando entrei, afastaram-se como adolescentes culpados. Pensei que ela tivesse sido transferida para Minneapolis, disse depois de a Vanessa sair. A transição está a demorar mais do que o esperado, explicou Robert com naturalidade. Ela precisa de treinar devidamente a sua substituta. Nessa noite, confrontei-o novamente. Prometeste, Robert. Na terapia, prometeste que tinhas terminado. E terminei. Isto é puramente profissional. O acordo com a Westmont é complexo. Precisamos da experiência dela. Então por que o segredo? Por que os olhares de culpa? Por que mentir sobre a transferência dela? Eu não menti. A transferência está a acontecer, só não é imediata. Ele levantou as mãos. É exatamente por isso que não te disse nada. Reages de forma exagerada a tudo. Reajo de forma exagerada? Estás a ter um caso com uma mulher que contrataste pelas minhas costas, a tomar decisões de negócio sem mim e eu é que reajo de forma exagerada? Ele aproximou-se, a voz a baixar perigosamente. Não tens provas de nenhum caso. E se tomei controle de algumas decisões, foi porque alguém precisava de pensar no negócio em vez de se agarrar aos métodos ultrapassados do teu pai. A crueldade das suas palavras deixou-me sem fala. Este não era o homem que me abraçou enquanto eu chorava. Este era outra pessoa completamente diferente. Alguém frio e calculista, que via minha dor como fraqueza. Apesar de tudo, não conseguia desistir. 8 anos de casamento, a memória do que tínhamos sido, o sonho do que podíamos voltar a ser, tudo isso manteve-me a lutar. Voltamos ao Dr. Jensen, onde Robert mais uma vez se transformou no marido arrependido. Disse coisas terríveis, admitiu na sessão. O pai da Sarah era um empresário brilhante e eu estava errado em desvalorizar o legado dele.
O Dr. Jensen acenou com a cabeça. Robert, consegue compreender por que é que a Sarah pode ter dificuldade em confiar na sua sinceridade, dado o padrão de promessas seguidas de desilusões? Compreendo, disse ele, olhando diretamente para mim. E quero provar que estou empenhado. E se planearmos algo especial para o aniversário da empresa no próximo mês? Uma celebração da visão do teu pai e da tua liderança? O gesto pareceu tão perfeito, tão atencioso, que deixei a esperança florescer novamente. Gostaria disso, disse suavemente. Robert lançou-se na organização da celebração do 35º aniversário da empresa. Reservou o salão de festas do Hilton, contratou o quarteto de jazz favorito do pai e encomendou um bolo modelado a partir da nossa loja original. Cada detalhe mostrava atenção e cuidado. Na noite do evento, usei um vestido azul meia-noite que tinha sido favorito da minha mãe, o seu colar de pérolas fresco contra minha pele. Robert elogiou-me sinceramente, a mão quente na base das minhas costas enquanto cumprimentávamos funcionários e membros da direção. Tudo estava perfeito até começarem os discursos. Robert subiu ao palco primeiro, flauta de champanhe erguida. Há 35 anos, Frank Hartwell começou esta empresa apenas com determinação e uma receita de molho especial, começou. A multidão aplaudiu calorosamente. E hoje honramos esse legado olhando para o futuro, razão pela qual estou entusiasmado em anunciar que a Hartwell Foods irá fundir-se com a Westmont Industries. Gritos de surpresa percorreram a sala. O meu copo de champanhe quase escorregou das minhas mãos. Esta parceria, continuou Robert, levar-nos-á a nível nacional e depois global. E para facilitar esta transição, tenho orgulho de anunciar a nossa nova equipe executiva. Fiquei imóvel enquanto ele apresentava Vanessa como vice-presidente executiva e 3 executivos da Westmont como novos membros da direção. O meu nome não foi mencionado uma única vez. Numa jogada calculada, Robert tinha anunciado uma fusão que eu não aprovara e reestruturado a empresa sem o meu consentimento. Quando finalmente voltou para o meu lado, o seu sorriso era triunfante. Surpresa, sussurrou. Como pudeste? A minha voz mal se ouvia por cima dos aplausos. Os documentos já estão arquivados. A direção aprovou esta manhã numa sessão especial. Ele tilintou o seu copo contra o meu. Sorri, Sarah. Estamos a celebrar. Nessa noite, depois de despedidas mecânicas a funcionários confusos, tranquei-me no escritório de casa do pai. Com as mãos a tremer, acedi ao sistema financeiro da empresa, revendo relatórios que Robert pensava que eu nunca verificava. O que encontrei confirmou os meus piores receios. Robert tinha estado a mover sistematicamente ativos da empresa para novas contas onde eu não era signatária, transferências pequenas no início, crescendo em audácia com o tempo. O mais preocupante era uma entidade offshore recém-criada que agora detinha as nossas patentes e marcas registradas, incluindo as receitas originais de molhos do pai. No papel, a Hartwell Foods estava a tornar-se uma concha vazia, o seu valor a ser desmantelado peça a peça. A realização atingiu-me com força física. Robert não estava apenas a trair o nosso casamento. Estava a orquestrar a minha remoção completa da empresa, garantindo que, quando finalmente me descartasse, eu ficaria sem nada do legado do pai. As lágrimas turvaram a minha visão. Mas, por baixo da dor, algo mais cristalizou. Uma determinação fria e clara. Isto já não era apenas sobre salvar o meu casamento. Algumas coisas não podiam, nem deviam, ser salvas. Era sobre sobrevivência. Passei a noite a compilar provas, a descarregar registros financeiros, a tirar capturas de ecrã de transações suspeitas e a copiar e-mails que antes tinha ignorado. Ao amanhecer, tinha reunido provas suficientes para mostrar que Robert tinha estado a saquear a empresa de forma sistemática. Mas confrontá-lo de imediato só o avisaria, dando-lhe tempo para encobrir os seus rastros ou acelerar os seus planos. Precisava de aconselhamento jurídico, mas não podia confiar no advogado da família, que claramente tinha tomado partido de Robert durante o anúncio da fusão. Lembrei-me de Helena Vasquez, uma advogada corporativa feroz que a mãe tinha conhecido há anos. Marquei uma reunião para mais tarde naquela semana, usando cuidadosamente meu e-mail pessoal em vez da conta da empresa. Entretanto, Robert parecia energizado pelo golpe público na festa de aniversário. Assobiava pela casa, tratava-me com uma cortesia exagerada e até trouxe flores para casa uma noite. Devíamos fazer uma viagem, anunciou ao jantar 3 dias depois da festa. Só nós dois. Dubai. A equipa da Westmont vai organizar uma exposição mundial de alimentos lá na próxima semana, mas podíamos prolongar.
transformar numa espécie de segunda lua de mel. Quase me engasguei com o vinho. Dubai? Pensa bem, hotéis de 5 estrelas, praias privadas, compras. Sempre quiseste ver o Burj Khalifa. O seu sorriso não chegou aos olhos. Além disso, mostraria uma frente unida aos nossos novos parceiros. A minha mente disparou. Era isto um ramo de oliveira ou algo mais sinistro? O timing era suspeito, surgindo exatamente quando descobri as irregularidades financeiras. Por outro lado, Dubai dar-me-ia acesso aos novos parceiros de negócios do Robert. Podia reunir mais informações. Talvez até provas dos seus esquemas. Parece-me agradável, disse cuidadosamente. Quando partiríamos? Sexta-feira de manhã. O jato da empresa levar-nos-á até a pista privada fora da cidade e depois diretamente para o Dubai. Ele estendeu a mão para a minha. Sei que as coisas têm estado tensas. Isto pode fazer-nos bem. Sorri e apertei-lhe a mão enquanto a minha mente calculava freneticamente. Isto acelerava a minha linha temporal. Precisava de ver a Helena imediatamente. Gostava disso, menti. Na manhã seguinte, aleguei uma consulta no dentista e escapei para me encontrar com a Helena no escritório dela no centro da cidade. O seu aperto de mão era firme, os olhos aguçados enquanto analisava os documentos que eu levará. Isto é um caso clássico de roubo corporativo, disse finalmente, tirando os óculos de leitura. Ele está a desviar sistematicamente os ativos enquanto se posiciona para uma tomada de controlo completa. O anúncio da fusão sem aprovação adequada dos acionistas, ou seja, tu, é particularmente revelador. O que posso fazer? Perguntei. O teu pai previu algumas proteções quando fundou a empresa. Ações iguais não significam necessariamente poder igual. Ela apontou para uma cláusula nos documentos originais de constituição. Há aqui uma cláusula de conduta moral. Com provas de irregularidades financeiras, poderias potencialmente desencadear uma revisão que te devolveria o controle total. Quão rápido isso poderia acontecer se apresentássemos moções de emergência? Dias, talvez uma semana. Ela franziu a testa. Por quê? Estamos a partir para o Dubai na sexta-feira. Uma segunda lua de mel que ele subitamente planeou depois de eu começar a investigar as finanças da empresa. A expressão de Helena tornou-se sombria. Esse timing preocupa-me. Há alguma maneira de adiares a viagem? Se eu recusar ir, ele saberá que algo se passa. Então vai, mas ser extremamente cuidadosa. Continua a recolher provas, mas não confrontes até termos tudo preparado e arquivado. E Sarah, ela hesitou, certifica-te de que mantens o teu passaporte contigo em todos os momentos. O aviso enviou-me um arrepio pela espinha. De que é que exatamente a Helena achava que o Robert era capaz? A manhã de sexta-feira chegou com nuvens negras ameaçadoras a formarem-se no horizonte. Robert parecia invulgarmente atento, carregando a minha mala até o carro, abrindo portas, perguntando se queria café antes de seguirmos para a pista. O boletim meteorológico fala de possíveis trovoadas, observei enquanto conduzia. Isso vai afetar o voo? Vamos sair antes da tempestade piorar, assegurou-me, uma mão pousada no meu joelho. O gesto pareceu mais possessivo do que afetuoso. A pista de aviação privada era pequena, uma única pista, um edifício terminal modesto e alguns hangares. O nosso jato esperava na pista, os degraus já baixados, o piloto a fazer as verificações finais. As primeiras gotas grossas de chuva começaram a cair quando estacionamos. Vai entrando a bordo, disse Robert, verificando o telemóvel. Preciso de fazer uma chamada rápida. Assenti e saí para a chuva crescente, apertando mais o meu casaco leve. O vento despenteava o meu cabelo enquanto me aproximava do jato, a minha mala com rodas a saltitar sobre o pavimento irregular. Antes de subir os degraus, olhei para trás em direção ao Robert, ainda sentado no carro. Foi então que vi outro veículo aproximar-se, um elegante sedã preto que parou diretamente atrás do nosso carro. A porta traseira abriu-se e Vanessa surgiu, o seu vestido vermelho vivo contrastando com o céu cada vez mais escuro, uma mala de viagem na mão. Apressou-se para o nosso carro, entrando no banco do passageiro ao lado de Robert. Fiquei imóvel no primeiro degrau das escadas do jato. Através do para-brisas, vi-os a rir juntos, a mão dela subindo para acariciar o rosto dele. Então Robert olhou em direção ao jato, viu-me observar, e o seu sorriso desvaneceu-se. Disse algo a Vanessa e depois saiu do carro, deixando-a dentro. Sarah, chamou,
correndo para mim enquanto a chuva se intensificava. Estava apenas a despedir-me da Vanessa. Ela trouxe alguns contratos que eu precisava de assinar antes de partirmos. A mentira era tão descarada, tão insultuosa, que nem consegui responder. Fiquei simplesmente a olhar para ele, a chuva escorrer-me pelo rosto, misturando-se com lágrimas que recusei reconhecer. Vai entrando, instou ele, agarrando-me pelo cotovelo. Estás a ficar encharcada. Afastei-me do seu toque. Ela vem conosco, não vem? O rosto dele endureceu. A equipa de Dubai pediu a presença dela para as apresentações de marketing. É negócio, Sarah. Num vestido vermelho e com uma mala de viagem? A minha voz manteve-se surpreendentemente firme. Para de mentir, Robert. Pelo menos tenha a decência de me dizer a verdade. Um relâmpago iluminou o céu, seguido por um estrondo de trovão. A chuva caía agora em cortinas. Está bem, resmungou ele. Sim, a Vanessa vem. A verdade é que ela entende este negócio melhor do que tu alguma vez entenderás. Ela apoia minha visão em vez de se agarrar ao passado. Os nossos votos de casamento também são passado? Perguntei. Robert deu um passo mais perto, baixando a voz, embora a chuva e o trovão abafassem de qualquer maneira. Olha, estava a tentar ser amável. Tornar isto mais fácil. Ainda podemos apresentar uma frente unida em Dubai e resolver tudo discretamente depois. Ninguém precisa de saber os detalhes. Estás a pedir-me para atravessar o mundo e fingir que o nosso casamento não acabou enquanto levas a tua amante pelo corredor do hotel? Não sejas dramática. É uma decisão de negócios, como tudo o resto. Ele lançou um olhar para o carro onde Vanessa esperava. Ou sobes para aquele avião e mantens alguma dignidade, ou fazes uma cena e confirmas o que todos já pensam, que és demasiado emocional para os negócios, como golpes físicos. Este era o plano dele, humilhar-me ainda mais, usar esta viagem para exibir a minha substituta, tanto na empresa como na vida dele. Sarah, chamou uma voz do edifício do terminal. Virei-me e vi Mike Davis, o gerente da pista de aviação que conhecia o meu pai, a acenar da porta. A tempestade está a piorar. Vocês precisam de decidir se vão descolar ou esperar. Robert virou-se para o carro. Vamos sair agora, gritou de volta, depois olhou para mim. Última oportunidade, Sarah. Vais ou ficas? Nesse momento, tudo se tornou claro. Afastei-me das escadas do jato. Passo. O rosto de Robert escureceu. Estás a cometer um erro. Não, disse calmamente. O erro eu já cometi. Quando confiei em ti. Ele abanou a cabeça com desdém, depois correu de volta para o carro. Em poucos minutos, Vanessa já tinha subido para o jato, o seu vestido vermelho brilhando como um sinal de alerta enquanto subia as escadas. Robert seguiu-a sem sequer olhar para trás. A porta do jato fechou-se e eu fiquei ali, na chuva torrencial, a ver a aeronave taxiar na pista e levantar voo em direção ao céu tempestuoso, levando meu marido e a sua amante para o Dubai. Senhora Hartwell, Mike aproximou-se, segurando um guarda-chuva sobre a minha cabeça. Vamos levá-la para dentro, para sair desta tempestade. O edifício do terminal era quente e seco, o cheiro a café a sair do escritório de Mike. Ele entregou-me uma toalha e uma caneca de café quente, a preocupação vincada no seu rosto envelhecido. O Frank dava-me cabo do pelo se deixasse a filhinha dele apanhar uma pneumonia, disse com rudeza. Está tudo bem. A simplicidade da sua bondade quebrou algo em mim e as lágrimas começaram a cair com força. Não propriamente, admiti. Mas vai ficar. Mike deu-me umas palmadinhas desajeitadas no ombro. O teu pai era o melhor homem que conheci. Honesto, justo. Ele hesitou. Nunca gostei muito do teu marido, se não te importas que diga. Um riso surpreendido escapou-me por entre as lágrimas. Neste momento, também não gosto muito dele. O que posso fazer para ajudar? Perguntou Mike. Precisas de boleia de volta para a cidade? Pensei em Robert e Vanessa voar para o Dubai, confiantes de que me tinham deixado para trás, humilhada. Esperavam que eu voltasse para casa derrotada, que esperasse passivamente enquanto Robert concluía a tomada de posse da empresa e da minha vida. Na verdade, disse devagar, uma ideia formar-se. Conheces alguém que pudesse arranjar um voo privado? Preciso de ir para o Dubai. As sobrancelhas de Mike ergueram-se, mas ele acenou. Tenho contactos na Regional Express.
Eles têm um Gulfstream que pode fazer essa viagem. Estudou o meu rosto. Isto é para te vingares? Não, disse, tirando o telemóvel. Isto é para recuperar o que é meu. Os contactos de Mike trabalharam mais rápido do que eu esperava. Em menos de uma hora, um elegante Gulfstream G650 estava a ser preparado para a partida enquanto eu fazia uma chamada urgente para Helena. Preciso que venhas neste voo comigo, disse-lhe quando atendeu. O Robert está a caminho do Dubai com a amante. Eu vou atrás num voo privado. Pausa. Sarah, tens a certeza disto? Vais atravessar meio mundo nesse estado emocional. Nunca estive tão lúcida, interrompi. Mas preciso de aconselhamento jurídico e confio em ti. Dobro o teu honorário habitual. 3 horas depois, Helena e eu estávamos instaladas nos assentos de couro macio do jato privado. A tempestade tinha passado, deixando céus limpos para descolagem. À medida que subíamos pelas nuvens, senti uma calma estranha substituir as emoções turbulentas das últimas semanas. Isto já não era sobre correr atrás do Robert ou salvar o meu casamento. Era sobre recuperar o que era meu por direito. Temos aproximadamente 14 horas antes de aterrar no Dubai, disse Helena, espalhando documentos sobre a mesa entre nós. O Robert terá cerca de 5 horas de vantagem. Ótimo, acenei. Dá-lhe tempo para ficar confortável, para pensar que ganhou. Helena sorriu aprovadoramente. Tenho feito algumas chamadas. A juíza Winters, que jogava golfe com teu pai, concordou em rever imediatamente a nossa moção de emergência. Se ela concordar, e acredito que irá, terás controlo temporário da Hartwell Foods até a audiência completa. E quanto às contas offshore? Perguntei. E as marcas registradas que ele transferiu? É aí que a coisa fica interessante. Helena puxou o portátil. O teu pai foi mais cuidadoso do que o Robert percebeu. O acordo operacional tem uma cláusula que exige aprovação de todos os acionistas originais ou dos seus herdeiros diretos para qualquer transferência de propriedade intelectual. Como herdaste diretamente do teu pai e estas transferências aconteceram depois da morte dele sem o teu consentimento explícito, são inválidas. Potencialmente, acrescentei, uma faísca de esperança a acender-se. Mas precisamos de provas de que nunca as aprovaste. Apontei para minha mala de mão. Descarreguei todos os e-mails e documentos que assinei desde que o pai morreu. Nada sobre transferências de IP. Durante as 3 horas seguintes, examinamos minuciosamente a papelada, construindo nosso caso peça por peça. Helena redigia moções legais enquanto eu compilava uma cronologia das mentiras do Robert. O padrão era condenatório. Cada passo calculado para me marginalizar enquanto ele consolidava o poder. Há mais uma coisa que devemos abordar, disse Helena enquanto nos preparávamos para submeter o processo de emergência eletronicamente. O teu casamento. A minha mão parou sobre o teclado. Apesar de tudo, uma pontada de dor atravessou-me. O que tem? Do ponto de vista estratégico, devias considerar pedir o divórcio imediatamente. Isso fortalece a tua posição em relação ao controle da empresa e impede que o Robert reclame bens conjugais se o tribunal decidir a teu favor. A palavra divórcio pairou no ar. 8 anos de casamento a terminar com um documento legal apresentado a 40 mil pés acima do Atlântico. Ainda assim, a decisão pareceu surpreendentemente fácil. Redige os papéis, disse baixinho. Ele fez a sua escolha naquela pista de aviação. Com os documentos legais apresentados, Helena sugeriu que descansasse, mas dormir era impossível. Em vez disso, iniciei a próxima fase do nosso plano, reunir provas do caso de Robert para uma possível violação da cláusula de conduta moral. Já tinha guardado capturas de ecrã de mensagens que tinha visto no telemóvel dele e fotos tiradas em eventos da empresa que mostravam a proximidade inadequada com a Vanessa. Mas precisava de mais provas da sua colaboração nas decisões da empresa, prova de que o relacionamento deles afetava as operações. Lembrei-me que o Robert muitas vezes trabalhava no seu portátil pessoal, que se sincronizava com o armazenamento na cloud de casa. Será que tinha sido descuidado ao ponto de deixar lá rastros? Acedi remotamente e encontrei um verdadeiro tesouro de provas. E-mails entre Robert e Vanessa que datavam de meses antes de ela ser contratada. Reatribuições de orçamento desviando fundos do meu departamento de marketing para projetos que eles controlavam. Rascunhos do acordo de fusão com a Westmont, concessões destacadas sobre como minimizar o meu papel. Mais condenatório ainda,
uma apresentação em PowerPoint intitulada Reestruturação da Hartwell, com um slide intitulado Estratégia de Saída da Sarah. Detalhava 3 opções: comprar a minha parte por uma fração do valor, criar pressão corporativa suficiente para que eu me demitisse voluntariamente, ou, a opção marcada como preferida, usar a viagem a Dubai para negociar um acordo de separação privada para eu ceder o controle e evitar humilhação pública. As minhas mãos tremiam enquanto descarregava tudo, enviando cópias para Helena e para uma conta de e-mail segura que criei. Estava a fechar o portátil quando a Helena voltou da cabine privada. Temos novidades, anunciou com expressão triunfante. A juíza Winters concedeu a nossa moção de emergência. A partir deste momento, tens controle sobre a Hartwell Foods até a audiência final. O que é que isso significa na prática? Perguntei. Significa que tu pode rescindir quaisquer decisões não autorizadas, incluindo o anúncio da fusão com a Vestmont, e pode restringir o acesso às contas da empresa. Ela entregou-me um maço de documentos. Estes precisam da tua assinatura. Depois contactamos o banco. Na 10ª hora do nosso voo, eu já tinha assinado documentos para congelar as contas primárias da empresa, restringir o acesso de Robert aos sistemas corporativos e iniciar uma revisão formal de todas as transações realizadas sem autorização adequada nos últimos 6 meses. Cada assinatura sentia-se como recuperar uma parte de mim mesma. Devíamos preparar uma declaração pública, sugeriu Helena enquanto entrávamos na reta final da nossa viagem. Algo ponderado, mas firme, que estabeleça a tua autoridade sem lavar a roupa suja em público. Assenti, pensando nos funcionários leais que tinham parecido confusos na festa de aniversário. Eles mereciam saber que a Hartwell Foods não estava a ser vendida ao melhor licitador, que o legado do meu pai iria continuar. Enquanto redigia a declaração, o meu telemóvel apitou com uma notificação de e-mail. O nosso diretor de TI, respondendo ao pedido da Helena, tinha rastreado a atividade de login nas contas da empresa do Robert. Ele estava atualmente a aceder a registros financeiros a partir do seu hotel no Dubai, provavelmente a preparar-se para reuniões com executivos da Vestmont. Ele não faz ideia do que está para vir, murmurei. Essa é a vantagem de sermos subestimadas, respondeu Helena com um sorriso. Na última hora do voo, troquei a roupa de viagem por um elegante fato cinzento escuro, um que meu pai sempre dizia que me fazia parecer preparada para a sala de reuniões. Toquei o colar de pérolas no meu pescoço, o favorito da minha mãe, retirando força destas pequenas ligações aos meus pais. Estás formidável, observou Helena. Sinto-me assim, percebi, surpreendida com a verdade disso. Augure sobre o Atlântico, a mulher magoada e traída tinha sido substituída por algo mais forte. Uma mulher que conhecia o seu valor e estava preparada para lutar pelo que era seu. Quando começamos a descida para o Dubai, fiz uma última chamada para Rita, a minha assistente, que tinha estado discretamente a recolher informações a meu pedido. Está tudo pronto, confirmou ela. A segurança já foi notificada sobre o acesso restrito aos sistemas. Os membros do conselho receberão a tua declaração exatamente às 9 horas da manhã, hora do Dubai. E já contactei os organizadores da conferência. Estão a ajustar a agenda de oradores como pediste. Obrigada, Rita. Sem ti, não teria conseguido. O teu pai estaria orgulhoso, disse ela suavemente antes de desligar. O horizonte do Dubai apareceu pela janela, o Burj Khalifa erguendo-se sobre a cidade do deserto. Robert tinha razão numa coisa, eu sempre quisera vê-lo, só não assim, não nestas circunstâncias. Ou talvez exatamente assim, nos meus próprios termos, com a minha dignidade intacta, pronta para recuperar o que era meu. Quando as rodas tocaram a pista, o meu telemóvel iluminou-se com uma mensagem da equipa de segurança da Hartwell Foods. As credenciais de acesso do Robert tinham acabado de ser recusadas na reunião preliminar da Vestmont. Em breve, as suas aplicações bancárias mostrariam contas congeladas. O seu e-mail corporativo exibiria uma mensagem de bloqueio. E à espera, na caixa de entrada do quarto do hotel dele, estaria minha declaração a anunciar a rescisão imediata das negociações de fusão com a Vestmont e a revisão de todas as transferências não autorizadas sob a sua breve gestão. Sorri ao imaginar a expressão dele ao perceber o que tinha acontecido. Que eu não estava a correr atrás dele, a implorar por reconciliação. Que, enquanto ele voava para o Dubai a acreditar que tinha ganho, eu estava a executar o movimento de checkmate. Pronta? Perguntou Helena enquanto o jato parava. Inspirei profundamente, sentindo um novo sentido de propósito a assentar em mim. Absolutamente. A porta da cabine abriu-se para a brilhante manhã do Dubai e eu saí para a luz do sol, deixando para trás a sombra de um casamento que se tinha tornado tóxico.
À minha frente estavam desafios e incertezas, mas também liberdade. Já não estava a lutar para salvar o que tinha sido perdido. Estava a seguir em frente, a recuperar o que era meu e a construir algo novo a partir da fundação sólida que o meu pai criará. Pela primeira vez em meses, senti-me novamente como a filha de Frank Hartwell. O átrio do Grand Hyatt Dubai fervilhava de atividade enquanto eu atravessava a entrada de mármore reluzente. A confiança no meu passo era nova, uma manifestação física da mulher em que me tinha tornado durante aquele voo de 14 horas. Helena caminhava ao meu lado, documentos legais guardados na sua elegante pasta. A sua presença era simultaneamente reconfortante e imponente. O senhor e a senhora Hartwell estão na reunião da Westmont, na sala de conferências ao Mansell, informou-nos o concierge após uma chamada rápida. Quer que os anuncie? Não, respondi com um pequeno sorriso. Prefiro surpreender o meu marido. Apanhamos o elevador até ao 3º andar. O suave tilintar a cada nível combinava com o ritmo constante do meu batimento cardíaco. Não acelerado pela ansiedade como teria estado dias antes, mas forte e medido, pronto para o confronto. À porta da sala de conferências, parei para endireitar o casaco e tocar mais uma vez nas pérolas da minha mãe. Através das portas de vidro fosco, conseguia distinguir várias figuras sentadas em redor de uma longa mesa. A voz de Robert soava clara, confiante, quase triunfante, enquanto detalhava planos para o futuro da Hartwell Foods. Com os novos canais de distribuição que a Westmont fornece, eliminaremos as linhas de produtos mais pequenas até o próximo trimestre. As receitas originais podem ser modernizadas para atrair mercados mais amplos. Empurrei a porta. Todas as cabeças se viraram quando entrei, seguida pela Helena. Robert congelou a meio da frase, a sua expressão a mudar de choque para confusão e depois para uma raiva cuidadosamente controlada. Sarah. Recuperou rapidamente, exibindo aquele sorriso encantador que outrora fazia o meu coração acelerar. Que surpresa! Não estávamos à tua espera tão cedo. Claramente, respondi, acenando educadamente para os executivos da Westmont, que olhavam desconfortavelmente entre nós. Vanessa estava sentada ao lado de Robert, o seu vestido vermelho da pista trocado por um elegante fato de negócios, a mão protetora próxima da dele na mesa. Já que estás aqui, deixa-me apresentar os nossos parceiros da Westmont Foods, continuou Robert suavemente. Estávamos a discutir o cronograma de integração. Não haverá integração, interrompi, a minha voz calma mas firme. As negociações de fusão com a Westmont Foods foram terminadas. Com efeito imediato. O silêncio caiu sobre a sala. Um dos executivos da Westmont, o CEO, a julgar pela posição à cabeça da mesa, inclinou-se para a frente. Lamento, senhora Hartwell, mas o seu marido já obteve a aprovação do conselho para esta fusão. Uma reunião do conselho convocada sem aviso prévio a todos os acionistas, interveio Helena, abrindo a sua pasta. Em violação dos estatutos da empresa. E quem é você? Perguntou o CEO com uma irritação mal disfarçada. Helena Vasquez, advogada da Hartwell Foods. Ela distribuiu cópias da ordem judicial a todos na mesa. Como podem ver, a juíza Winters concedeu um alívio de emergência, devolvendo o controle da Hartwell Foods à senhora Hartwell, pendente da revisão de várias irregularidades nas decisões recentes da empresa. Robert arrancou o documento das mãos dela, o rosto a escurecer enquanto lia o conteúdo. Isto é ridículo. Não podem simplesmente. Já o fiz, disse calmamente. As contas da empresa foram congeladas. O teu acesso aos sistemas corporativos foi revogado e o conselho foi notificado da tua suspensão imediata, pendente de investigação por irregularidades financeiras. A sala explodiu em murmúrios. Os executivos da Westmont agruparam-se, cochichando urgentemente. O rosto de Vanessa empalideceu, os olhos a saltar entre Robert e a saída como se calculasse a melhor rota de fuga. Robert empurrou a cadeira para trás com violência. Precisamos de falar em privado. Assenti, seguindo para uma pequena área de estar no canto da sala de conferências, ainda vista mas fora do alcance de escuta dos outros. O que diabo pensas que estás a fazer? Sibilou ele, toda a aparência de civilidade desaparecida. Exatamente o que o meu pai teria feito, respondi. Proteger o que é meu. Vais arrepender-te disto. Tenho contratos, acordos em vigor. Acordos não autorizados, feitos sem a devida aprovação. Aproximei-me mais. Encontrei a tua apresentação estratégia de saída da Sarah, Robert.
Muito minuciosa, especialmente a parte sobre usar esta viagem para me pressionar a ceder os meus direitos. A expressão dele vacilou por um momento antes de recuperar a compostura. Podíamos ter resolvido isto amigavelmente. Agora estás a forçar uma batalha pública que vai prejudicar a reputação da empresa. É isso que queres? O que eu quero, disse firmemente, é que saias com dignidade. Renuncia ao teu cargo, aceita os termos de divórcio que a Helena redigiu e vai-te embora. Em troca, não avançarei com acusações criminais pelas manipulações financeiras que descobrimos. Estás a blefar, zombou ele. Que manipulações financeiras? Peguei no telemóvel e percorri as provas que compilei. Transferências não autorizadas para contas offshore, atribuições de marcas sem a devida aprovação. Quer que continue? Os contabilistas forenses vão encontrar tudo, Robert. À medida que a realidade da situação se abatia sobre ele, vi algo que nunca tinha visto antes, medo genuíno nos olhos de Robert. A sua casa de cartas cuidadosamente construída estava a desmoronar-se, cada carta carregando o nome de uma mentira que contou, de uma traição que cometeu. Precisas de mim, disse finalmente, a voz menos confiante. O conselho confia em mim. O acordo com a Westmont não pode acontecer sem mim. O acordo com a Westmont não vai acontecer de todo, corrigi. E quanto ao conselho? Olhei para o relógio. Eles devem estar a receber o meu relatório detalhado neste momento, incluindo provas de como tens minado sistematicamente a empresa desde a morte do meu pai. Do outro lado da sala, vi o CEO da Westmont terminar uma chamada telefônica. A expressão dele era grave enquanto sussurrava algo aos colegas. As posturas mudaram imediatamente, ombros tensos, rostos fechados. Robert também percebeu. O que fizeste? Protegi a nossa empresa, da forma como o pai me ensinou a fazer. Levantei-me. O teu voo de regresso está reservado para amanhã de manhã. Primeira classe, comercial. O jato da empresa já não está à tua disposição. Não podes simplesmente. Posso. E já fiz. Virei-me para sair e depois parei. Ah, e Robert, os teus cartões de crédito da empresa foram cancelados. Talvez queiras verificar as tuas contas pessoais também. Parece que o banco tinha algumas preocupações sobre atividades recentes. Voltei para junto da Helena à mesa, deixando Robert sozinho, vendo seu poder cuidadosamente cultivado evaporar-se em tempo real. O CEO da Westmont pigarreou desconfortavelmente. Senhora Hartwell, à luz destes desenvolvimentos, penso que é melhor adiarmos quaisquer discussões futuras. Senhor Chambers, não há nada para adiar, respondi firmemente. A Hartwell Foods não está à venda nem para fusão. No entanto, terei todo o gosto em discutir futuras parcerias de distribuição que não envolvam integração corporativa. Ele estudou-me por um momento e depois acenou com a cabeça, com o que parecia ser respeito. Talvez possamos agendar essa conversa para outro momento. Enquanto a equipa da Westmont reunia os seus materiais, Vanessa deslizou em direção à porta, claramente esperando sair sem ser notada. Senhora Powell, chamei, parando a Recursos Humanos entrará em contato consigo relativamente à cessação do seu contrato de trabalho. Por favor, certifique-se de que entrega todos os bens da empresa. As receitas originais podem ser modernizadas para atrair mercados mais amplos. Empurrei a porta. Todas as cabeças se viraram quando entrei, seguida pela Helena. Robert congelou a meio da frase, a sua expressão a mudar de choque para confusão e depois para uma raiva cuidadosamente controlada. Sarah. Recuperou rapidamente, exibindo aquele sorriso encantador que outrora fazia o meu coração acelerar. Que surpresa! Não estávamos à tua espera tão cedo. Claramente, respondi, acenando educadamente para os executivos da Westmont, que olhavam desconfortavelmente entre nós. Vanessa estava sentada ao lado de Robert, o seu vestido vermelho da pista trocado por um elegante fato de negócios, a mão protetora próxima da dele na mesa. Já que estás aqui, deixa-me apresentar os nossos parceiros da Westmont Foods, continuou Robert suavemente. Estávamos a discutir o cronograma de integração. Não haverá integração, interrompi, a minha voz calma mas firme. As negociações de fusão com a Westmont Foods foram terminadas, com efeito imediato. O silêncio caiu sobre a sala. Um dos executivos da Westmont, o CEO, a julgar pela posição à cabeça da mesa, inclinou-se para a frente. Lamento, senhora Hartwell, mas o seu marido já obteve a aprovação do conselho para esta fusão.
Uma reunião do conselho convocada sem aviso prévio a todos os acionistas, interveio Helena, abrindo a sua pasta. Em violação dos estatutos da empresa. E quem é você? Perguntou o CEO com uma irritação mal disfarçada. Helena Vasquez, advogada da Hartwell Foods. Ela distribuiu cópias da ordem judicial a todos na mesa. Como podem ver, a juíza Winters concedeu um alívio de emergência, devolvendo o controle da Hartwell Foods à senhora Hartwell, pendente da revisão de várias irregularidades nas decisões recentes da empresa. Robert arrancou o documento das mãos dela, o rosto a escurecer enquanto lia o conteúdo. Isto é ridículo. Não podem simplesmente. Já o fiz, disse calmamente. As contas da empresa foram congeladas. O teu acesso aos sistemas corporativos foi revogado e o conselho foi notificado da tua suspensão imediata, pendente de investigação por irregularidades financeiras. A sala explodiu em murmúrios. Os executivos da Vestmont agruparam-se, cochichando urgentemente. O rosto de Vanessa empalideceu, os olhos a saltar entre Robert e a saída como se calculasse a melhor rota de fuga. Robert empurrou a cadeira para trás com violência. Precisamos de falar em privado. Assenti, seguindo para uma pequena área de estar no canto da sala de conferências, ainda à vista mas fora do alcance de escuta dos outros. O que diabo pensas que estás a fazer? Sibilou ele, toda a aparência de civilidade desaparecida. Exatamente o que o meu pai teria feito, respondi. Proteger o que é meu. Vais arrepender-te disto. Tenho contratos, acordos em vigor. Acordos não autorizados, feitos sem a devida aprovação. Aproximei-me mais. Encontrei a tua apresentação estratégia de saída da Sarah, Robert. Muito minuciosa, especialmente a parte sobre usar esta viagem para me pressionar a ceder os meus direitos. A expressão dele vacilou por um momento antes de recuperar a compostura. Podíamos ter resolvido isto amigavelmente. Agora estás a forçar uma batalha pública que vai prejudicar a reputação da empresa. É isso que queres? O que eu quero, disse firmemente, é que saias com dignidade. Renuncia ao teu cargo, aceita os termos de divórcio que a Helena redigiu e vai-te embora. Em troca, não avançarei com acusações criminais pelas manipulações financeiras que descobrimos. Estás a blefar, zombou ele. Que manipulações financeiras? Peguei no telemóvel e percorri as provas que compilei. Transferências não autorizadas para contas offshore, atribuições de marcas sem a devida aprovação. Quer que continue? Os contabilistas forenses vão encontrar tudo, Robert. À medida que a realidade da situação se abatia sobre ele, vi algo que nunca tinha visto antes, medo genuíno nos olhos de Robert. A sua casa de cartas cuidadosamente construída estava a desmoronar-se, cada carta carregando o nome de uma mentira que contou, de uma traição que cometeu. Precisas de mim, disse finalmente, a voz menos confiante. O conselho confia em mim. O acordo com a Vestmont não pode acontecer sem mim. O acordo com a Vestmont não vai acontecer de todo, corrigi. E quanto ao conselho? Olhei para o relógio. Eles devem estar a receber o meu relatório detalhado neste momento, incluindo provas de como tens minado sistematicamente a empresa desde a morte do meu pai. Do outro lado da sala, vi o CEO da Vestmont terminar uma chamada telefônica. A expressão dele era grave enquanto sussurrava algo aos colegas. As posturas mudaram imediatamente, ombros tensos, rostos fechados. Robert também percebeu. O que fizeste? Protegi a nossa empresa, da forma como o pai me ensinou a fazer. Levantei-me. O teu voo de regresso está reservado para amanhã de manhã. Primeira classe, comercial. O jato da empresa já não está à tua disposição. Não podes simplesmente. Posso. E já fiz. Virei-me para sair e depois parei. Ah, e Robert, os teus cartões de crédito da empresa foram cancelados. Talvez queiras verificar as tuas contas pessoais também. Parece que o banco tinha algumas preocupações sobre atividades recentes. Voltei para junto da Helena mesa, deixando Robert sozinho, vendo seu poder cuidadosamente cultivado evaporar-se em tempo real. O CEO da Vestmont pigarreou desconfortavelmente. Senhora Hartwell, à luz destes desenvolvimentos, penso que é melhor adiarmos quaisquer discussões futuras. Senhor Chambers, não há nada para adiar, respondi firmemente. A Hartwell Foods não está à venda nem para fusão. No entanto, terei todo o gosto em discutir futuras parcerias de distribuição que não envolvam integração corporativa.
Ele estudou-me por um momento e depois acenou com a cabeça, com o que parecia ser respeito. Talvez possamos agendar essa conversa para outro momento. Enquanto a equipa da Vestmont reunia os seus materiais, Vanessa deslizou em direção à porta, claramente esperando sair sem ser notada. Senhora Powell, chamei. Parando a Recursos Humanos entrará em contato consigo relativamente à cessação do seu contrato de trabalho. Por favor, certifique-se de que entrega todos os bens da empresa.